E Londres é mais escuro, né, mesmo, mais É, nos, frio. nos 365 dias do ano, a gente tem talvez 10 dias de céu azul o dia inteiro, Oh, né? nossa, Então, a maior parte do tempo a gente está no cinza, que interfere também no nosso humor. E, nesse, interfere. e nessa época da minha vida, né, há 7 anos atrás, eu não tomava suplementos, eu não fazia as minhas práticas de equilíbrio energético. Eu Aham, sabia um pouco disso, mas eu não praticava isso. Então, o que aconteceu? O meu corpo físico e emocional sofreu. E eu comecei a ficar doente. Mas não é doente de cama, não é isso. Sabe aquela doença que está sempre mascarada? Aquela dorzinha de cabeça que a gente tem todo dia, aquele intestino sim. que não funciona, aquela falta de energia. E eu fiquei doente. Enxaqueca, desânimo, ficou deprimida, né? Começou a se sentir deprimida. Isso. E aí eu falei, não, eu não quero essa vida. E eu fui atrás do conhecimento, e aí eu fiz um detox muito grande, que hoje eu sou especialista em detox. Eu vivia na Sim. pele, detox profundo, fiz jejum, que eu também hoje sou especialista em jejum. Ah, que legal. E aí eu me tirei daquele lugar que eu estava, escuro, obscuro, e comecei a prosperar, ter abundância em todos os segmentos da minha vida. E eu Olha, montei o meu business maravilhoso. lá. Então eu montei o meu negócio e Que eu tive legal, gente. Aí, ó. sucesso. Fica no fim, fica nessa live até o fim, que a doutora Bárbara vai contar muitas surpresas, tá? Só que no final é sempre melhor que o começo. Então, quem tiver até o fim vai entender toda a história e vai adorar. Vai se inspirar muito. Gente, quem entrou agora, tô conversando aqui com a doutora Bárbara, que é fisioterapeuta e também ela é terapeuta holística, tem métodos desenvolvidos, ajuda pessoas aí tem um negócio em Miami, uma brasileira que foi para Miami. Vou pedir para vocês compartilharem a live para quem outras pessoas também possam se inspirar. A gente sabe que nós mulheres, gente, a gente precisa umas apoiar as outras. Muito se diz que os homens, quando brigam de manhã, de tarde eles estão jogando futebol ou eles estão no happy hour junto, né? E nós mulheres precisamos ser assim. A gente também precisa se apoiar e a gente precisa se inspirar uma na história da outra. É, Pode continuar, doutora Bárbara. Então você montou um negócio aí. Eu Bom, fixei o tema da live, gente, não sei porque não está aparecendo. É Outubro Rosa. Fixei, mas não está aparecendo. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Mas acho que não vai. Não, agora não dá mais. Eu fixei bem quando eu comecei a live e não deixou eu fixar. Mas é Outubro Rosa e empreendedorismo, Outubro Rosa. Mulheres que conquistam são mulheres também que se cuidam. Autoestima. bom, Pode falar, então, doutora. eu me vi naquela condição e eu falei, não, eu não quero ficar assim. Não é normal ter dor de cabeça todo dia, o Sim. intestino não funcionar. Isso não é normal. Eu não quero ficar assim. E então eu comecei a buscar, e aí eu falei, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso começar a aplicar isso. Mas para Sim. aplicar, eu sei que funciona, eu já fiz, eu usei os métodos em mim, mas eu quero estudar para isso. Então, eu fui para a escola, estudei e comecei a aplicar nas minhas clientes. E as transformações foram tão maravilhosas que aí eu quis Sim. mais e mais. E hoje eu ainda continuo Pessoal, buscando, porque tentando me ligar. eu tenho Pois. resultados Sim. maravilhosos. A Bárbara, a blogueirinha comentou aqui. Tem alguém tentando me ligar? E aí eu vou desligar, né? A pessoa tentar me ligar, eu tenho que desligar e dar uma paradinha, mas eu já volto. A blogueirinha comentou aqui, Bárbara, eu estava me sentindo assim, engordei um pouco, comecei a comer muita bobagem, e desde segunda comecei a caminhar na praça, uma caminhada é maravilhoso, gente. E para ver se saio dessa péssima rotina, queria saber de um detox poderoso. Ó, tô pedindo dica de detox já, doutora. Perfeito. Olha só, o que acontece, né? O nosso corpo, a gente tem órgãos que fazem desintoxicação, limpeza. Sim, Contudo, esses órgãos, eles foram criados para a gente comer aquela comida que a gente comia lá no passado. Como hoje a gente respira um outro ar, a gente tem outro tipo de estresse,
de preocupação. Como a gente come uma comida muito mais industrializada, com pesticidas, Gordurosa. etc. e tal, Sim. a gente Chocolate. precisa limpar o nosso corpo. Se você está se sentindo cansada, desequilibrada, e eu estou falando de cansaço físico e emocional, você está Sim. precisando limpar o seu corpo. O que é detox? Detox é a gente fazer uma limpeza. Não é a gente tomar chazinho ou suquinho. É a gente cortar todos aqueles alimentos ou pensamentos que são pensamentos ou alimentos tóxicos para o nosso corpo e fazer com que os nossos órgãos responsáveis pela desintoxicação trabalhem mais e expulsem essa toxina. Então, o detox é uma ação que a gente pode fazer de 3 dias, de 7 dias, de 10, de 15 ou de 30, mas é uma ação no qual a gente tem que cortar alguns alimentos ou práticas e colocar outras mais saudáveis. Não precisa ser feito para o resto da vida, mas pelo menos mínimo de 3 por ano eu aconselho. Você vai viver muito mais, com muito mais energia, vai conseguir alcançar o corpo que você deseja. E às vezes, assim, a gente quer uma coisa para começar, né? Que nem a blogueirinha comentou aqui. Bom, muita gente na pandemia começou a engordar, natural, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, não estavam acostumados, todo mundo começou a cozinhar mais, ou então muita gente ficou ansiosa. Nós, principalmente mulher, gente, a gente não tem o hormônio que ele é assim todo dia, ó. Uma linha assim, eu aprendi com o personal. O hormônio da mulher é assim, ó. Ele faz essa, não tem esse barulho, mas o nosso hormônio ele tem ele pula, né? Então um dia a gente acorda mais animado, no outro dia a gente acorda mais ansiosa, no outro dia a gente acorda um pouco mais preocupada. E aí quando juntou a pandemia, quer dizer, todo mundo sem saber o que iria acontecer, então natural de muita gente mas muita gente mesmo, ter engordado e ter saído. Eu acho que engordei, mas sem nem perceber, porque a gente já estava, né, no dia a dia assim. Bom, de qualquer jeito, para a gente poder começar. Tem pessoas que vão querer emagrecer só um pouquinho, 2, 3 quilos, mas tem gente que quer emagrecer 25 quilos. Como que as pessoas começam? Para iniciar, a gente precisa iniciar diminuindo as quantidades, tá? Mas para eu não ir muito nesse assunto, porque isso é pessoal, eu vou falar algumas coisas que a gente pode fazer, que todo mundo pode fazer, para ajudar esse processo de emagrecimento e de, né, em busca de mais saúde. Por exemplo, uma água com limão ao acordar. A gente 2 copos de água depois dessa água com limão. O nosso corpo... Todo mundo fala dessa água com limão e eu fico na dúvida. A pessoa fala água morna com limão. Eu falo, gente, isso daí tá parecendo... Como a gente não conhece, mas nada como conversar com uma médica, a gente fica às vezes na dúvida, mas água com limão, então realmente é tudo isso de bom que o pessoal fala? E tem que ser água morna com limão? Sim, é tudo isso de bom. É muito melhor do que a gente possa imaginar. E precisa ser morna, sim, ou na temperatura ambiente. Por quê? Sim, tá. Ela não pode ser gelada de jeito nenhum. Porque se ela é gelada, não vai acontecer as mesmas reações que precisam acontecer para que ela faça o efeito. Então, a água ela precisa ser morna ou a temperatura ambiente, tá? Eu prefiro morna, porque a água morna, na verdade, ela, além dela fazer essas reações excelentes com o limão, ela, na verdade, ela ajuda a dar uma limpeza, tá? Sim. Então, se for morna, é melhor. E o nosso corpo, a água morna, ela está mais próxima da temperatura do nosso corpo. Então, melhor que ela seja morna. O limão, o que ele faz? Apesar dele ser uma fruta ácida, em contato com o nosso suco gástrico, com o nosso organismo, ele fica básico. E o organismo básico é o organismo com menos propensão à doença. Então, a água com limão... Então, ajuda a queimar gordura, quer dizer, o ácido com ácido, eles se entendem ali, e aí, então ajuda a gente ter uma imunidade mais forte e também ouvi dizer que queima gordura, é verdade isso? Então, a gente não pode falar assim que a água com limão emagrece, porque ela não emagrece. A gente não pode também falar que ela queima gordura, mas ela faz algumas ações
para melhorar, Sim. por exemplo, o nosso metabolismo. Então, ajuda no emagrecimento. Então, a gente pode falar, Olha. ajuda no emagrecimento? Ajuda a queimar gordura? Ajuda, sim. Gente, amanhã eu vou começar a tomar, depois eu vou começar a contar para vocês. Enquanto eu tô falando com você, tô mandando um WhatsApp aqui para convidar mais gente para participar da nossa live, porque quem não tá assistindo essa live tá perdendo. Gente, vamos compartilhar, vamos pôr foguetinho na live. Se vocês quiserem mandar coração também pode, porque aí o Instagram mostra para mais gente. E é legal quando a gente aprende mais quando a gente aprende convidando outras pessoas, porque depois a gente tem com quem conversar e aí saber cada vez mais ter resultados, né? Estamos online nessa live sobre autoestima, detox com a doutora Bárbara, direto de Miami. Eu falou em Miami, eu vi que você postou uma foto de praia. Que coisa linda, hein? A praia foi uma foto que você tirou hoje? Estava lá nos seus stories. Foi ontem. Ontem eu Gente. precisava escrever para uma mentoria na verdade, para uma consultoria em grupo que eu vou fazer de jejum. E eu falei, eu preciso me inspirar. Acho que eu vou para a praia para escrever de lá. Nossa, que coisa linda que tava. Parecia cartão postal. Uma das vantagens de trabalhar para a gente, né? De empreender. Gente, é isso. É uma das vantagens de você trabalhar, ter o seu próprio negócio, né? E hoje, com o digital, todo mundo pode ter seu próprio negócio. Basta você começar. Se você já tem um negócio que não está no digital ainda, a gente vai digitalizar ele, tem toda uma técnica. E se você já está no seu negócio online, tem técnicas para escrever, técnicas de postagem, técnicas com melhores horários, mas principalmente, assim, achar para quem é a persona que você está trabalhando. Eu falo sobre isso, minhas mentorias são sobre isso. A gente tem milhões de pessoas nos públicos-alvo, né? A, B, C, D e E. Só que sempre tem um público que a gente fala mais diretamente para aquele público. Nem eu falo para mulheres, né? Então, mulheres que conquistam são todas aquelas mulheres que querem conquistar um espaço delas. E sendo mulheres, mães, filhas de Deus, né? Então, sempre aquela coisa do bem para ajudar outras pessoas também. Porque a gente sempre consegue o quê? Promover uma transformação na vida das outras pessoas, né? Que a gente tem para falar ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Então, me conta, então, você tem um grupo, então, que você vai fazer mentoria? Vou fazer uma mentoria de jejum. Que legal. E vai começar quando? Então, a gente... Bom, eu estou aqui ainda na programação, mas o ideal é que a gente comece na segunda semana de novembro. E a gente vai fazer, primeiramente, uma mentoria de jejum, uma consultoria de jejum para iniciantes. E depois a gente vai para o intermediário, aos experts. Porque eu vejo que as pessoas querem muito fazer o jejum, mas elas falam, ai, não dá resultado para mim. Eu vou ajudá-las a entenderem por que não dá resultado. Porque tem técnica. Come um brigadeiro, né, no meio do jejum. Ou um pudim. Não vai dar resultado. Né? Não, porque a pessoa se sabota e nem percebe, né? Muitas vezes. Verdade. Então, é isso mesmo. Mas me conta, mas assim, falando um pouquinho do Outubro Rosa e falando dessa questão do... Assim, Outubro Rosa tem que ser todo dia, né, gente? Porque todo dia é dia da gente se cuidar. Mas no mundo se escolheu a data... Aí em Miami também, o Outubro Rosa é uma conscientização contra o câncer de mama, não é? Sim, sim. Então é mundial mesmo, gente. Então, assim, é todo dia se cuidar, né? Mas outubro é para conscientizar todo mundo. E eu separei umas perguntas para fazer para você, algumas perguntas que o pessoal mandou, outras que eram dúvidas minhas mesmo. Deixa eu só já pegar aqui no e-mail. Você, então, além de ser fisioterapeuta, você é terapeuta holística. Deixa eu ver se encontra mais mensagem aqui. Terapeuta holística. Deixa eu ver. Pode me falar mais, Bárbara. Pode falar? Personal shopper. Faz avaliação de saúde física e emocional. BM, detox emocional e corporal. Tudo que você tinha comentado já para mim aqui no começo. Tá? E você tem um método também, né? Você criou um método de emagrecimento que é esse do jejum que você estava comentando agora. Na verdade, eu criei um método de desintoxicação física e emocional que leva ao emagrecimento. Ele é composto, na verdade, por uma avaliação que a gente vai a fundo, né? Para entender quais são os seus sabotadores,
O que te impede de não conquistar, né, esse corpo ou essa vida que você queria com relação ao seu corpo físico e emocional. Então, eu criei um método que chama BM, que é Body and Mind Detox, e que a gente faz, na verdade, é um estudo profundo de como que você está hoje, né? No âmbito físico, no âmbito emocional, o que você quer atingir de objetivo e o que a gente pode mudar, né, nos seus hábitos de hoje para que você chegue a esse objetivo estando conectada. Nossa, muito interessante, porque uma coisa, gente, é a gente tentar fazer sozinho as coisas. Outra coisa é quando você tem alguém te puxando para cima, né? Eu gosto muito de mentoria, vai, entre aspas, sou suspeita para falar, só que todas as vezes que eu escolhi fazer mentorias foi quando as coisas deram um up, assim, para mim, cresceu muito, sabe? Então, eu gosto muito de mentoria. Tenho problemas no intestino. Você acha que pode ser emocional? A Adriana Alencar está comentando. Sim, e eu vou explicar. O que acontece? Toda doença física, tudo que a gente manifesta fisicamente de sintoma, tem um fundo emocional. O que eu quero dizer é que toda doença, ela acontece primeiramente no nosso emocional. Por causa que a gente perdeu alguém, por causa que a gente quer controlar muito alguma coisa, porque a gente está com medo, por vários motivos. Então, ela inicia no emocional e depois ela vem para o físico. Como que a gente cura? Porque eu não acredito que tem nenhuma doença que não tem cura. Tudo tem cura, na minha opinião. Sim. Mas para a gente curar, a gente tem que mudar um hábito, mudar um pensamento e corrigir. Por exemplo, o intestino, no caso da pessoa que disse, desculpa, eu não vi o nome dela, o intestino, ele está totalmente ligado a uma sensação de medo. Sim. Que é em pequena ou maior instância. Tanto que, por exemplo, às vezes a pessoa tem o intestino preso e quando aquilo que ela esperava acontece, ou quando ela consegue sair do controle daquilo que não está acontecendo, ela tem uma diarreia, por exemplo, e depois o intestino normaliza. Então, a gente primeiro trata o intestino no físico, por exemplo, com probiótico, com kefir, enfim. Sim. Depois a gente elimina esse pensamento aí que está impedindo, causando medo na pessoa, e a gente cura. Então, sim, tem correlação com o emocional. É total, né? Já aconteceu comigo. Eu lembro quando eu comprei um imóvel, meu Deus do céu, fiquei bem. E já tinha comprado, estava feliz, estava tudo certo, mas, nossa, um medo. Então, às vezes, a gente tem medo até de coisas que vão ser boas na vida da gente, ou coisas que a gente queria muito conquistar. Foi como você comentou, você queria ficar em Londres, mas quando você decidiu que você ia ficar, seu corpo começou a sofrer. Porque seu coração já tinha decidido, mas o seu subconsciente não, né? Muito interessante isso. Então, tem que trabalhar todas essas fases mesmo. Gente, pode mandar perguntas para a doutora Bárbara, viu? Bom, eu queria te perguntar, então, há quanto tempo você é fisioterapeuta e quanto tempo também você mora fora do Brasil? Como que... Sim. Eu sou fisioterapeuta há 15 anos. Eu formei há 15 anos atrás na fisioterapia. E fora do Brasil, eu estou há 7 anos. 7 anos e meio fora do Brasil. Entrou uma colega, a doutora Rosa Melinda Albuquerque. Seja bem-vinda, doutora. Vamos aqui com a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, quais os benefícios do kefir? Eu tenho um amigo que faz kefir, hein? Que é o Emerson. E ele fala maravilhas desse kefir. E você comentou do kefir e a dúvida da Cristiane. Olha só, benefícios do kefir. Gente, eu posso ficar falando aqui o resto do tempo dos benefícios do kefir. É algo maravilhoso. A gente não sabe nem muito a origem do kefir, de tão maravilhoso que ele é algo muito antigo. Ele ajuda, em primeira instância, a aumentar as bactérias boas do intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Eu ousaria dizer que é o primeiro. Sinceramente, estou estudando justamente isso. Nós temos 3 cérebros. Um é o cérebro, o outro é o intestino e o terceiro é o coração. Isso, né? Exatamente. E o intestino, o intestino, na verdade, ele é chamado de segundo cérebro, mas esse aqui funciona sem esse aqui não funciona sem esse. Então, ele é, na verdade, para mim, o primeiro. O que acontece? Toda doença, ela é
ocorre um emocional e depois ela vem para o físico. Antes dela vir para o físico, ela tem que passar pelo seu intestino. Como assim passar pelo meu intestino? No intestino é produzido a maior parte dos nossos hormônios. Então vamos pensar. Se eu tomo o kefir aumenta as bactérias boas do meu intestino, eu estou ajudando no câncer, eu estou ajudando no intestino que não funciona, na pele, no meu humor, porque está produzindo hormônio lá, na qualidade do meu sono, ou seja... Até o sono? Até o sono. Ah, meu Deus! Olha que maravilha! Na minha produtividade, porque se eu estou dormindo melhor, se eu tenho mais humor, eu vou ser mais produtivo. Então, exatamente. O kefir, ele tem inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. E aí eu vou fazer uma ressalva. Particularmente, eu dou preferência para o kefir de água. Porque o kefir do leite, o que acontece? Eu não sou a favor do leite de vaca, tá? E eu sei que a bactéria consome a lactose. Mas não é só a lactose no leite que nos faz mal. Então, se puder ser um kefir de água, melhor ainda. Como que é isso, kefir de água? Existe bolacha, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas a gente brinca, né? Bolacha de água e sal, não é só água e sal, né? Mas tem esse nome, bolacha de água e sal. Agora você está comentando do kefir de água, eu tô aqui pensando, como que será que é um kefir de água? Eu vou te explicar. O que acontece? O kefir é como se fosse uma bactéria. Não é uma bactéria, mas é como se fosse. É uma cepa. E esses bichinhos, que parecem um bichinho, eles precisam ser alimentados. Como que a gente alimenta? Como que eles se reproduzem? Porque é quando ele se reproduz que ele faz a fermentação. E é essa fermentação que fermenta a bebida que a gente vai tomar, que está cheia de bactérias boas. Bom, então, como que eu alimento o kefir? Com açúcar e água. Então, o kefir que cresce na água, você bebe a água. Se você vai alimentar o seu kefir com leite, ele vai se alimentar ali do açúcar que tem, da lactose, e você vai beber o leite, o restante desse leite. E como eu não sou a favor do leite da vaca, e no leite vegetal é possível, mas é difícil dele reproduzir, eu prefiro fazer água e açúcar. Nossa, muito interessante. Agora eu já vou começar a prestar atenção nessa questão do kefir, porque é uma coisa tão simples, mas que é boa para tanta coisa, até para dormir bem. E olha, dormir bem, gente, é tudo na vida de um empreendedor, hein? Porque é frequente, às vezes a gente vai dormir, se a gente, pelo menos eu, se eu demoro para sair do computador. E vocês aí, que estão assistindo a live, vocês têm problema para dormir ou não? Comenta aqui se tem ou não. Mas se eu demoro para desligar o computador, eu vou dormir pensando em muita coisa ainda para resolver. Então eu tenho que desligar cedo o computador, né? E a gente que é empreendedora, se deixar, quer ficar até tarde. Então é super importante, ter uma rotina mais regrada, né? Desligar o computador mais cedo, não pensar em nada quando vai dormir, pensar que Deus foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso com a gente, que além dele fazer o dia, ele fez a noite. E aí imagina se fosse todo dia, a gente tivesse que trabalhar direto. Então tem a noite para você repousar e não pensar em nada. E se você tem um sono bom, depois no outro dia você é muito mais produtivo. Muito feliz de saber já de duas coisas aí, da água com limão morna, que eu vou começar a adotar, e vou já começar a saber mais do kefir para começar a adotar também. E, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, estou aqui com a lista. Como que é o sistema de saúde de vocês aí? Porque aqui no Brasil a gente sabe como é. Não mudou muita coisa, acho que talvez de quando você saiu daqui, né? Então tem o sistema público, o sistema particular. O sistema público sempre carece aí dos políticos darem mais atenção, mas ele até que funciona. Mas com essa coisa da pandemia, é aquilo, né? Todo mundo evitando até de ir para o hospital para poder deixar mais espaço ali, né? Se bem que foi, enfim, é tanta coisa que a gente escuta falar da pandemia, mas aqui aqui deu uma amainada. Aqui nós estamos no sinal verde, vai ter eleições, então tá tudo liberado agora. Pode cinema, pode praia, pode clube, pode várias coisas. A hora que acabar a eleição, a gente acha que eles vão começar a fechar um pouco o mercado de novo. E tem a história da vacina, não pode nem falar de vacina aqui, né? Vou passar rápido, porque senão eles podem derrubar a live. No YouTube eu tô proibida de postar qualquer coisa.
do Coronga, não pode falar nada, porque senão Nada. eles vão lá e derrubam. Tive 15 Uau! vídeos incluídos. E olha, vídeo, doutora, que eu postava falando da ivermectina. Você toma ivermectina, evita de pegar o bichinho, né, da goiaba, o coronga. Vídeo que falava da cura da cloroquina ou do remdesivir, que é o mesmo princípio ativo, né? Cada um nome num país. Também foi cortado. Eu tive 15 vídeos que foram excluídos do YouTube e eu recebi um aviso, ó. Se você tiver mais vídeos excluídos, então nós vamos excluir seu canal. Eu tenho um canal de política. Então, eu posso... Aham. Quando a gente é empreendedor, é isso. Digital, gente, você tem o seu canal no Instagram para trabalhar o teu negócio, você pode fazer um canal à parte daquilo que você gosta, de política e tal. Então, você tem que pensar bem no que vai postar lá. Mas o pessoal se comunica muito pelo WhatsApp, né? Então, eu queria saber como é que está essa questão da saúde aí para vocês, a pública e a particular, e como que você está enxergando essa coisa toda do coronga. Tem que falar coronga. Bom, então vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, a questão de saúde é um pouquinho complicada também. A gente, apesar de ser um país de primeiro mundo, a gente tem muitas questões aqui. Também é um ano político, né? Dia 3 de dezembro, dia 3 de novembro a gente tem as eleições. Dia 3 já. Eu creio que todo o mundo está esperando por essas eleições, mas vamos lá. Você vai votar em quem? Desculpa perguntar, se você não se incomodar de falar. Ela não precisa falar, fique em paz. Acho melhor. Pode ficar em paz. Tem que ser rápida aqui. Tá bem difícil escolher, para falar a verdade, mas eu já escolhi. Mas, não tem perfeito, não tem perfeito, não. Né? Tem menos ruim. Tem menos, nesse momento tem menos, na minha opinião, tem menos ruim. O que acontece? A gente tem aqui a saúde pública e a saúde privada. Sim. A maioria das pessoas aqui precisam ter a saúde privada. E eu vou te explicar por quê. A saúde aqui é algo bem complicado. Existe algo aqui que chama Obamacare. É a saúde que o Obama criou, tá? E que há muita controvérsia. Quem pode participar disso? Quem consegue o benefício para estar dentro do Obamacare? Quanto que vai pagar, né? Porque se custeia uma parte disso. Então a gente fala coronga. Ela caiu. Vou chamar ela de volta aqui, tá? E aí ela estava explicando quando caiu, peraí. Podem mandar as perguntas de vocês, viu, gente? E se vocês quiserem também pode compartilhar a live para mais gente. Voltou, caiu e voltou, pronto. Acho que a gente começa a falar dos políticos e você viu? Tem alguém que quer tirar a nossa internet. Tem alguém que fala, opa! Brincadeiras à parte. Mas, bom, então a saúde pública aqui, ela é muito controvérsia, ela deixa um pouco a desejar, não é todo mundo que consegue ter acesso a ela. E se espera muito quando se precisa de uma especialidade médica. Sim. Então, quem pode aqui paga uma saúde privada. E reza para não precisar usar. E eu vou explicar. Ninguém quer. A gente quer pagar a vida toda sem precisar usar. Tipo, de seguro é uma coisa que a gente não quer usar nunca, mas tem que ter. E também assistência médica. Mas você vê, olha que interessante. A gente pensa que tem muita diferença aqui do Brasil e não tem. Não. Pelo que você está contando, não tem. Aqui também demora a especialidade para ter. E também o ideal é que se tenha particular. No quesito saúde, a gente não é muito diferente aqui. Talvez a gente... Agora, sim. Que talvez seja pior aqui, sabe? Olha. Agora, uma outra questão que existe, Lu, grande aqui, é a seguinte. A saúde
particular é muito cara. Porque cada vez que você Sim. entra no médico, cada coisinha que se faça, por exemplo, tirou sua pressão, tirou sua Ah, temperatura, é cobrado. você conversou com o médico, depois conversou com o enfermeiro, tudo se cobra. Nossa. Ou seja, Para contabilizar as horas. a gente costuma dizer que aqui para um parto custa US$ 50.000. Você vai no hospital por uma emergência, não vai. Se não for muita emergência, não vai na urgência. Porque se você for na emergência ou na urgência, você vai deixar o rim lá. Meu Então, Deus, um quarto, US$ 50.000. Aqui está 5,50 o dólar. R$ 250.000 para trazer uma eu, criança para o eu mundo. ouvi dizer, tá? Eu ouvi dizer que se Sim, você quer particular, não tem filhos ainda, não passei ainda por essa experiência. sim. Mas eu ouvi dizer que custa em torno disso. Eu acho, isso é muito dinheiro. Tem que ter um convênio, senão se você tiver que pagar a parte é muito caro, né? Realmente é Muito muito. caro. E eu creio que no Obamacare, uma parte das pessoas paga uma parte do que elas vão Sim. precisar, do que elas vão usar. Então, a saúde aqui na Nossa, é Inglaterra, incrível. sim, funciona, é bom e tal. Mas Sim. aqui, Você vê, o brasileiro, não sei se quando você estava aqui tinha isso, o pessoal fala que o brasileiro tem uma síndrome, né? Que é uma síndrome de achar que nada aqui presta. E, na verdade. verdade, tudo aqui presta, tudo aqui é bom. E o mundo todo ele é muito parecido. Mas o que a gente fala da gente mesmo é que vai mudar a percepção das pessoas a nosso respeito. É muito interessante, né? A nossa história, do jeito como a gente conta ela, como brasileiro, porque você está contando e eu tenho gente que mora lá. Algumas coisas são muito melhores mesmo. Mas tem algumas coisas que são iguais ou piores, ou, né, assim, deixa a desejar tanto quanto, né, que na questão da saúde. E eu vou. Eu queria te perguntar também sobre, assim, pensando no Outubro Rosa, quais cuidados as mulheres empreendedoras precisam ter em relação ao câncer, pensando assim nesse mês de conscientização? O que nós mulheres precisamos fazer para a gente se cuidar, se preservar? Então vamos lá. Gente, olha, é muito importante. Abaixou um pouquinho o som. Abaixou? Deixa eu ver. Assim. É muito importante a gente Ah, entender. abaixou para mim aqui o som. Só um minutinho que eu vou ver se é aqui. Aqui o meu tá no último já. Vê se no seu você O meu, consegue aumentar. o meu também. Vê se melhorou para você. Tá muito baixinho. Fala mais um pouquinho. Vê se tá bom agora. Tava excelente o som, agora ficou baixo. Não mexi em nada. O que será que tá acontecendo? Vamos ver, vamos ver. Peraí. Tenta pôr seu fone de ouvido. Vou pôr o fone. Quer dizer, a gente tem alteração de internet, né? Então você vê que acontece aqui, acontece lá. Vamos ver. Conta pra mim, como é que tá agora? Ficou baixinho. Tá normal para vocês? Bom, então vamos conversar. Para o pessoal que está ouvindo, tá normal o som. Para mim, Tá ficou normal? baixinho. Vou ficar mais pertinho Então tá. aqui para escutar. Bom, então vamos falar do Outubro Rosa, vamos falar de prevenção. E o primeiro alerta que eu quero fazer a todas as mulheres empreendedoras ou homens, a todo mundo que está aqui nos escutando, é que conversem sempre com as pessoas sobre prevenção. Prevenção não é exame. Nenhum exame é prevenção. Não só para o câncer. Para qualquer que seja a doença, prevenir é Bárbara, prevenir. só um pouquinho. Desculpa te interromper, gente. Eu não estou conseguindo ouvir quase nada. Para você está normal, né? Deve ser o meu, então. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu te derrubar aqui da live, já te chamo em seguida para ver se retoma. Porque eu vou tentar pôr o fone de ouvido também, porque não ouvindo nada, nada, nada. Me dá um segundinho. Ela saiu, tá? Deixa eu já chamar ela de volta aqui. Então, a gente está falando sobre como as mulheres empreendedoras cuidarem. Oi, vamos ver se está bom agora. Voltei, e agora? Baixinho, vou pôr meu fone para ver se melhora. Toda vez que eu ponho o fone, o pessoal fala, sem fone é melhor. Oi. Deixa eu ver. Acho que... Me conta. Bem melhor. Nossa, vocês estão me ouvindo bem?
Tá me Tô te ouvindo bem? ouvindo super bem. Ai, que bom. O pessoal também em casa? Eu tô ouvindo super bem. Muito bom agora. Agora sim. Então, você estava falando sobre essa questão, né, da mulher se cuidar, ainda mais a gente que é empreendedora, que está no dia a dia correndo. Vamos Empreendedor é falar. aquela pessoa assim, que trabalha bastante, né? Até que o negócio decole, é muito comum da gente fazer de tudo um pouco e ser bem corrido. Então, prevenção, né? Para iniciar a prevenção não é exame. Exame, quando a gente faz um exame e a gente encontra algo, a gente já está Sim. com esse algo. Então, a gente Sim. não está prevenindo. Tem que fazer exame? Tem que fazer exame, gente, por favor, né? Porque se já tiver com algo, a gente tem que detectar. Quanto antes a gente detecta e a gente trata, mais chance a gente tem de curar disso mais rápido. Contudo, prevenir é cuidar-se. É sempre cuidar do nosso físico e do nosso emocional. Então, prevenir é fazer atividade física. E não, atividade física não significa, gente, ir para academia e malhar 1, 2 horas. Não precisa ser isso. Vê o que você gosta. Pode ser dançar 15 minutos na frente do espelho. Dançar. Tão bom. Olha aí, tá vendo? Pode ser dar uma volta no quarteirão, 2 voltas no quarteirão. Pode ser fazer um pouquinho de abdominal, 3 séries de 15. Gente, movimentar. Movimenta seu corpo. Porque além de tá fazendo algo para a sua saúde, você vai estar fazendo algo para a sua autoestima. Para o seu sangue circular, para você se sentir melhor. Então, atividade física é extremamente necessário. E nem que seja 15 minutos, meia hora. Começa um pouquinho e vai aumentando com o tempo. Alimentação. Gente, muito importante que a gente tenha uma alimentação boa. E o que é uma alimentação boa? Desempacotar o menos possível. Adicionar tudo que não é, tudo que tem adição de alguma coisa, tudo que está num pacotinho, isso não é alimento. Isso é um produto alimentar, né? Então, eu não estou falando que a gente não pode comer sanduíche, bolo recheado, sorvete. A gente pode e deve, porque a gente também precisa viver. Mas é o equilíbrio das coisas. O quanto que você está fazendo de equilíbrio na sua vida? Você está comendo alguma coisa, biscoito de chocolate todos os dias? Tá errado. Tá errado, né? Beber água, no mínimo 2 litros de água. Ou até a sua urina estar clarinha. Porque às vezes... Encher garrafinha já. A gente não tem o mesmo biotipo, a gente não faz a mesma quantidade de atividade, então não tem um número para todo mundo. Mas a urina é sempre um parâmetro para a gente olhar se a gente está hidratado ou não. Sempre tem que estar bem clarinha, então. Tem que estar bem clarinha, porque isso significa que você não está acumulando toxinas no seu corpo. Comer bastante vegetais. Colocar um suco verde na sua vida, porque um suco verde a gente mistura frutas e legumes. E aí a gente aumenta o nosso aporte de vitaminas e minerais. O nosso corpo é feito de água, vitaminas e minerais. Se a gente não repõe essas águas, vitaminas e minerais, os nossos órgãos começam a trabalhar em excesso. E começam a surgir as doenças. Então, é alimentação, atividade física, água e detox. Gente, a gente precisa limpar o nosso corpo e pensamento também. Todos os dias a gente colocar aqui carga emocional, comida processada, respirar esse ar, né? Usar tinta de cabelo, maquiagem. Isso que eu ia perguntar, você viu que eu te perguntei, né? Era a minha 10ª dúvida aqui, mas pode falar. Posso falar agora? Pode falar agora, então, sobre tinta do cabelo. Tinta do cabelo, né? Tinta do cabelo, rímel, maquiagem, até Esmalte. O esmalte. Nail, né? Nail é unha. Nail desculpa, tem hora que faz uma confusão aqui. Então, o que acontece? Isso tudo tem tóxico. E esse tóxico, ele vai todo para o nosso corpo. E ele faz o quê? Uma diminuição da energia da nossa célula. Em outras palavras, a gente coloca o nosso corpo para trabalhar muito mais.
E o nosso corpo é tão perfeito, perfeito. Deus fez uma coisa tão perfeita, o Tão Criador, maravilhoso, que Então, a gente... ele é tão caprichoso, né? Que se a gente for parar para pensar, tudo tem um porquê, um que é impressionante. Quanta E, coisa no nosso corpo tem que funcionar para a gente acordar de manhã, abrir o olho e falar bom dia. É muita coisa. É é muita muito... coisa. E é tão perfeito que foi feito para funcionar tudo em conjunto. Então, Sim, se eu estou intoxicando o meu rim, o meu fígado, se o meu intestino não está funcionando, outro órgão está louco trabalhando por dois. para poder Uma hora recuperar o. essa máquina vai pifar. Então, o que acontece da tinta de cabelo? Tem muito Sim. chumbo. Chumbo é um metal pesado. Metal pesado, ele dá um monte de doença, Ai, inclusive meu o Deus. câncer, tá? É chumbo, sempre ouvi falar. A pessoa pergunta, não tem chumbo no batom. Eu fui do cosmético muito tempo, mais de 12 anos, mais de 15 anos, vai. E o pessoal sempre fica preocupado com chumbo no batom. Não, batom não tem chumbo, batom não tem chumbo. Mas a gente pinta o cabelo. E Eu tenho que aí, fazer retoque de raiz agora. Cada 30 dias já tenho que fazer retoque de raiz. Mas você começa a pensar, porque, né? e aí, Na tinta tem chumbo. Sim, graças a Deus, o que acontece? A indústria está vendo que nós estamos preocupados com isso, eles estão criando outras alternativas. Então, ótimo. temos alternativas. Já temos hoje no mercado tinta que tem uma quantidade menor de chumbo. Ela vai ter uma... Eu vou. Você Ela sabe vai falar? ter Inoara. Qual? Inoara. Inoar, aqui tem. Aqui tem. Já está anotado aqui, Inoar. Aí, o que acontece? Vai ter outras coisas nessa tinta. Então, eu vou parar de pintar o cabelo? Não. Eu vou escolher a menos pior e eu vou fazer o quê? Eu vou limpar o meu organismo. Sim. Eu não tenho... Como que eu morando na cidade, né? Em 2020, eu vou ficar longe de tudo. Porque até aqui esse telefone, esse computador que está ligado aqui, essa luz, estão emitindo coisas para o meu organismo. O que eu não posso fazer é fechar os meus olhos para isso e nunca me limpar. A gente precisa se desintoxicar. A gente precisa... Como você limpa a casa de vocês, como você, sei lá, toma limpa banho. Limpa a mesa do escritório, toma banho. Sim. Você precisa limpar o seu corpo para que ele funcione com uma melhor capacidade. Sim. Muito bom. Então já vai inspirando, né, gente? A doutora Bárbara vai falando aqui, eu já estou pensando tudo que eu vou mudar e que eu vou melhorar. Vocês estão gostando dessa live? Manda foguetinho para a gente saber que vocês estão gostando. Pode mandar coração, foguetinho. Compartilhar a live também no desenho do aviãozinho, que eu falo. Quando a gente compartilha, a gente está compartilhando conhecimento para outras pessoas e a gente depois tem com quem conversar sobre aquele conhecimento. Quando a gente dialoga sobre o conhecimento que a gente está adquirindo, fica mais fácil de aprender, né? Porque você está ali rodeado de pessoas que estão querendo crescer como vocês, tá? Como a gente está querendo crescer aqui, as empreendedoras. Bom, você falou de alimentação saudável, falou de hábitos melhores, vida corrida também já falou sobre ter uma vida melhor, sobre em relação a se cuidar em relação ao câncer, que é prevenção mesmo, né? A gente vai ao médico para se prevenir. Eu te falei que eu tive síndrome do pânico, né? Eu fiz um tratamento por uns 8 anos de síndrome do... 6 ou 8. Olha, acho que ficou entre 7 e 8 anos. E eu tinha uma coisa que eu achava que quando eu ia ao médico, eu já achava que é porque ia ter alguma coisa. E não, era prevenção. Era prevenção, mas no meu subconsciente já ligava um alerta. Eu tive síndrome do pânico de ter que, com 20 e poucos anos, 28 anos, dormir de mão dada com a minha mãe, porque parecia que eu ia... O pânico é aquela coisa, uma sensação de... uma sensação, quem já passou pânico sabe como que é. E graças a Deus tem cura. Só terapia, sem remédio, e funcionou. E eu achava isso, que quando eu ia ao médico... Sabe o que a gente descobriu? Que isso era uma coisa de antepassados até. Porque antigamente, quando os nossos avós, bisavós iam para o médico, é porque a coisa já estava ruim. Então a pessoa muitas vezes ia ao médico e não voltava. Porque ninguém tinha o hábito da prevenção. Hoje em dia todo mundo sabe que a prevenção é que é o melhor remédio. Então aí quando o meu subconsciente entendeu isso, eu fiquei curada do pânico.
Graças a Deus. Graças E a eu acho que a gente tem que se cuidar, porque a gente consegue ter uma vida mais harmoniosa, né? Quando a gente se cuida e a gente nós somos uma máquina de Deus perfeita. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa igreja, nosso corpo, mesmo que hospeda a alma, que hospeda tudo, mais a gente consegue ter prosperidade em todos os ramos da vida também, né? Sem dúvida. Então, sobre prevenção do câncer, doutora Bárbara, o que é importante observar no corpo? Gente, se a live cair, pode ser que falta 2 minutos aqui, mas às vezes a live ela estica, tá? Eu já consegui fazer live com mais de 1h15, então tô adorando a conversa. Se cair, eu te chamo de volta, doutora Bárbara. Tá bom. Mas o que é importante, então, observar no corpo? Assim, tem alguma coisa que a gente tem que estar sempre observando? Sim. É muito importante lembrar que a partir dos 35 anos, e eu diria talvez dos 30, se você tem algum caso de câncer na sua família, que você faça a mamografia. Mas é importante, né, que talvez desde os 20 a gente faça o toque, a gente possa nos tocar para ver se ali há um corpo estranho. Aconteceu, eu fiquei sabendo essa semana que uma pessoa, né, próxima a mim, muito próxima à minha irmã, foi ao médico há 1 ano atrás, porque ela tinha visto ali um pequeno nódulo. E o médico disse que não era nada. Hoje está num estágio periclitante, num estágio super avançado do câncer. Então, o médico assim, não quis examinar, não pediu um exame mais detalhado, né? Ele viu, mas ele falou, isso não é nada, é só um nódulozinho. Então, gente, tenha cuidado, né? Examine, faça a mamografia, faça o toque. Mas, acima de tudo, aprenda a conhecer o seu corpo. Porque o câncer, ele não é sempre uma doença silenciosa. E a primeira manifestação do câncer nunca é o tumor grande, o tumor em si. É um intestino que antes não funcionou, é uma menstruação que estava com problema. Por isso que é tão importante a gente dar ouvidos aos nossos sintomas. Os nossos sintomas, no mínimo que seja, está querendo dizer alguma coisa. Está dizendo que algo não está normal. Então, as pessoas vêm para mim, às vezes, hoje, graças a Deus, vem muita gente para prevenção, mas vem, às vezes, as pessoas para mim, Bárbara, eu tinha uma diarreia todos os dias. E eu achava que era normal. Eu tô preocupada, eu tô trabalhando muito, eu tô empreendendo, eu não tô olhando para mim. E aí, até que um dia eu tinha um câncer no intestino. E até que um dia eu estava obesa mórbida. Então, minha gente, de coração eu digo, aprenda a conhecer e a ouvir o seu corpo. Se você ainda não sabe fazer isso, procure a ajuda de alguém para te ajudar. Ou até do Instagram, que hoje a gente dá tantas dicas. Mas aprenda a ouvir o seu corpo. Não deixa para amanhã a sua saúde. Porque eu vou dizer uma coisa, Lu, e você tem aqui mulheres que querem empreender, que querem ter sucesso. É o seguinte, para ter sucesso, a gente precisa de um montão de coisas. Mas um deles, que não erra, é o equilíbrio entre a sua saúde física e emocional. Quando você equilibra a sua saúde física e emocional, você atinge qualquer objetivo. Gente, olha a dica que ela tá dando, hein? Saúde física e emocional atinge qualquer objetivo. Eu vou só desabilitar os comentários, o pessoal tá pedindo para tirar print da live. Eu vou só desabilitar aqui, então, gente, aí vocês tiram print, então, da live e, por favor, postem nos stories de vocês para mais gente poder seguir. Vou deixar a live salva também, né? Para mais gente poder estar participando e aproveitando. Então, vamos contar 5 e vamos fazer sorriso para fazer a live. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Vou até tirar óculos. Não pode tirar o print. Deixa eu ver. Ai, eu não posso. Eu não consigo tirar print aqui. Se eu tirar print, sou capaz de derrubar toda a live. Então... mas legal que elas estão pedindo para tirar. Porque realmente divulga, mas a gente pode crescer, né, gente? A gente, como a gente fala, juntas a gente tem mais força. Juntos a gente vai mais longe. Já vou habilitar os comentários de novo aqui. Então, assim, ativar comentários.
Juntas a gente vai mais longe. Quando a gente quer ir sozinho, a gente vai até mais rápido. Mas se a gente quer ir mais longe, aí a gente tem que ir junto. Então é importante a gente ter pessoas conversando como você com a gente aqui, doutora, porque ajuda a gente a crescer mesmo e saber que a gente tem muita vida, muita prosperidade e pode conquistar muitas coisas se a gente não deixar de olhar para a nossa saúde. Eu tô agora vou fazer mais uma pergunta, que é: quais fatores de risco podem aumentar a incidência do câncer? Eu coloquei aqui entre aspas, mas eu não sei se está certo, não sei se é mito ou verdade. Bebidas, anticoncepcional, reposição hormonal, o que que é mito e o que que é verdade? Bom, vamos lá. O câncer, ele é uma doença que precisa ter, como outras doenças, precisa ter alguma desestabilidade, né? Sim. Então, o excesso de álcool, para mim, pode não causar o câncer, mas por uma pessoa que tem algum outro fator, principalmente emocional envolvido, pode causar o câncer. Então, o anticoncepcional também pode causar o câncer, não diretamente, porque Sim. um só fator não causa uma doença, mas Sim. ele associado causa. Então, antes falava assim, a semente do tomate dá câncer. Ah, é? Nossa! A Eu já ouvi semente do falar tomate... manga com leite não pode, que morre, né? Mas a semente do tomate eu não sabia. Então, assim, é verdade que o álcool pode causar câncer? É verdade, porque o álcool, ele causa um aumento da inflamação do nosso corpo e esse aumento da inflamação, ele dá, sim, uma predisposição ao câncer. Ah, sim. Tem muita bebida, não sei, dependendo do lugar, o pessoal usa bebida, como é que chama? Bebida fake, não é fake. Eles chamam Aqui a de gente fala batizado, batizado. bebida batizada, mas é bebida contrabando, mas é que não é original. Eu acho que isso aí, nossa senhora, os caras colocam até gasolina na bebida, pelo amor de Deus, para aumentar, para dar cor. Então você tem que saber bem o que você está bebendo. E quando você falou dessa questão das células do corpo ficar, como é que chama? Inflamada, e o álcool faz isso, conversando com uma aluna que eu tenho lá em Londres, a Patrícia Tosi, que é professora de yoga, ela falou que a farinha também faz o nosso corpo, as nossas células ficarem inflamadas. Falei, misericórdia, farinha. Sim, e a farinha que está na maioria dos alimentos que a maioria de nós aqui comemos. Sim, A farinha, ela uma também, além dela aumentar a inflamação, ela produz uma cola no nosso intestino. Ah, Então, meu tem Deus. muita gente que tem intestino preso aí, não sabe por quê? Por causa do grande consumo da farinha. Não Do é pão, só o medo, provavelmente. não é só o emocional, é Sim, também o hábito de vida. Então, é olha por isso. isso que a gente precisa bater na tecla da desintoxicação, porque a gente Sim, precisa limpar tudo isso que a gente está comendo. Não é não comer nunca mais, porque isso é irreal, né? é verdade. É equilibrar isso e fazer a limpeza. Eu quero falar também mais uma coisinha sobre Sim, isso né, o que causa o câncer, né? O que acontece? Um aumento da inflamação no nosso corpo causa o câncer, um aumento da acidez também causa o câncer. Então, tudo que tem a ver com o aumento da inflamação, por exemplo, álcool, açúcar, farinha, pensamentos, muito medo, pensamentos. Sim, o não perdão a não, gente perdão. sabe hoje que está diretamente, porque quando a gente não está perdoando, as nossas células estão sentindo isso. Quando a gente está remoendo aquele assunto ou aquela pessoa, e a gente está só acidificando e inflamando o nosso corpo. Nossa, é. Então, tudo isso causa câncer. O que a gente vai fazer? Equilibrar isso. Você sabe, eu sou católica, participo de comunidade católica carismática. Aí estava ouvindo uma palestra uma vez de um pregador e ele falou: entraram na casa da pessoa que estava doente para fazer oração. Fizeram a oração, a pessoa perdoou, curou. Curou. Já Depois, vi, quando foi fazer o próximo exame, estava curado. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Lu, você dá o já perdão. Desculpa te interromper, porque eu já vi isso Imagina. muitas vezes na minha Ai, isso é vida. É maravilhoso. maravilhoso. A pessoa estava ali querendo brigar, Definhando, né? Sim. querendo
descontar alguma coisa naquela pessoa, segurando aquele sentimento. E ela trabalhou o perdão, liberou, curou. Então, a vida vai. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa falar assim, uma coach, ela fez assim, a gente tem que olhar a vida, o passado da vida, pelo retrovisor. Então vamos imaginar que na nossa vida nós estamos dirigindo o carro da vida, nós estamos aqui dirigindo, olhando para frente, né? Porque você está dirigindo, você tem que olhar para frente. Olhar o passado, gente, é só aqui, ó, do ladinho, pelo retrovisor. Não vou ficar mais olhando para trás. E isso tem a ver também com liberar o perdão, para sua vida poder ir para frente, né? Então, olhar, saber o nosso passado é importante, mas não ficar olhando para trás toda hora, olhar só realmente pelo retrovisor. Nossa, tá uma delícia com esse bate-papo. Por mim, ficava aqui o resto da noite, mas sei também que as pessoas também têm ali os compromissos, você também tem o seu. Mas vamos marcar outras lives, viu, doutora Bárbara? Porque foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Já está 1h10, graças a Deus. Dá para ficar a noite toda. E aí, quem quiser seguir a doutora Bárbara para saber do jejum e também desse grupo de mentoria que ela faz, pode seguir, tá nos stories o perfil dela, tá bom? Quem tem interesse também de mentorias aí para trabalhar o seu negócio online, fica à vontade também para falar comigo. E, gente, obrigada, viu? Faz umas considerações finais, doutora Bárbara. O que você quer falar? Pode ficar à vontade, o canal é seu. Vou deixar gravada a live, Paula. Bom, eu gostaria de fazer aqui um chamado para a autorresponsabilidade. Gostaria de convidar cada uma de vocês que está aqui a colocar a vocês em primeiro lugar, né? Olhar para a vida de vocês, olhar para a saúde física e para emocional e resolver hoje, né? Tomar as rédeas dessa situação. Eu vejo que tem muita gente adoecendo, né? O físico ou o emocional, porque deixou para depois. Não deixa para depois, o momento é agora. Se previna, se cuida, se coloque em primeiro lugar. E aí, todas as outras coisas na sua vida, elas vão ser acrescentadas e vão funcionar. E eu tô aqui às ordens, se você precisar de alguma dica, eu tô às ordens. E eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com o seu público. Obrigada. Agradecer pelo seu contato. Já tô fã lá das suas postagens. Ai, tamo junto, né? Seguir junto e seguir firme. Sobre essa questão do pensamento, gente, acordar de manhã e assim, já acordar e pôr um sorriso no rosto. A gente brinca que mesmo que for um sorriso forçado quando você levanta de manhã e quando você deitar também. Já deitar e fazer esse semblante, porque quando você acordar de manhã, o seu corpo vai lembrar de como você foi deitar. E de manhã, sabe, fecha os olhos, pensa só coisas boas que você deseja para o seu dia e que você deseja para a sua semana. Ó, esfrega a mão assim, aí abre os olhos, põe o sorriso, já é. Vai acontecer, né? Claro, eu sempre gosto, antes de fazer isso, eu rezo um Pai Nosso, e agradeço a Deus pelo dia, pelo dom da vida, e pôr pensamento positivo mesmo, porque a única maneira de você tirar os pensamentos negativos, porque eles vêm, é você pensar o positivo. E aí, quando você vê, a sua mente está indo naquela direção ali, ó. E aí ela não vai começar a olhar para os lados, ela vai chegar mais firmemente, né, no propósito. Então, a minha dica também é para os pensamentos bons. Então, gente, é isso. Muito obrigada, doutora Bárbara. Adorei, amei mesmo. Vou deixar a live salva, gente. Compartilhem para mais pessoas que não puderam estar aqui nesse horário, porque vai agregar valor na vida de muita gente. Depois a gente vai conversar sobre o jejum, doutora. Vamos amanhã sim. Já vou tomar água com limão. Isso, todo mundo aguinha com limão Kefir. amanhã. Quem tomar aguinha com limão, marca o meu Instagram. Marca, doutora. Para eu ver que tá valendo. Eu vou marcar nos meus stories. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, viu? Lu. Fica com Deus, gente. Um beijão. Deus abençoe todo mundo. Vou fechar aqui. Beijo, Ivotur.